Hoje, vamos explorar uma jornada através das águas tumultuadas do comércio marítimo russo. Desde os tempos antigos, a Rússia tem lutado para estabelecer uma presença significativa nos mares do mundo. Neste vídeo, exploraremos as razões por trás das dificuldades enfrentadas pela Rússia no comércio marítimo e as consequências dessa batalha em curso. A geografia é o primeiro obstáculo no caminho da Rússia para o comércio marítimo. Com uma vasta extensão territorial, o país possui uma costa ártica massiva, mas infelizmente, grande parte dela é congelada durante a maior parte do ano. O Mar Negro, embora ofereça uma rota alternativa, é limitado por estreitos e, muitas vezes, sujeito a tensões políticas na região. Além disso, as águas do Ártico, embora promissoras devido à sua crescente acessibilidade devido ao derretimento do gelo, apresentam desafios logísticos e de segurança significativos. Outro desafio é a infraestrutura portuária russa. Embora o país possua portos importantes, como São Petersburgo e Vladivostok, muitos deles estão em necessidade de modernização e expansão. A burocracia e a corrupção também têm sido obstáculos para investimentos eficazes nessa área crucial. A falta de investimentos na infraestrutura portuária russa é um desafio significativo que afeta não apenas a economia do país, mas também sua capacidade de se integrar efetivamente ao comércio marítimo global. Várias razões contribuem para essa lacuna de investimento, resultando em infraestrutura portuária inadequada e subdesenvolvida em muitas áreas da Rússia. A burocracia excessiva e a corrupção têm sido problemas persistentes na Rússia, o que muitas vezes desencoraja investimentos estrangeiros e até mesmo nacionais na infraestrutura portuária. Os procedimentos complexos para obtenção de licenças, aprovações e permissões podem atrasar projetos e aumentar seus custos, tornando-os menos atrativos para investidores. A corrupção na Rússia é um fenômeno complexo e difundido que permeia várias esferas da sociedade, incluindo política, negócios, aplicação da lei e administração pública. A corrupção é um desafio de longa data no país, com raízes profundas em sua história, cultura e sistema político. A corrupção tem sido uma característica persistente da história russa, com práticas de suborno e favoritismo profundamente enraizadas em muitas instituições sociais e políticas. Durante o período soviético, o controle centralizado do Estado e a falta de transparência criaram um ambiente propício para a corrupção florescer, com funcionários do governo muitas vezes abusando de seu poder para benefício pessoal. Após o colapso da União Soviética em 1991, a transição para uma economia de mercado e um sistema democrático abriu novas oportunidades para a corrupção, à medida que o país enfrentava desafios econômicos e políticos significativos. A privatização de empresas estatais e a redistribuição de recursos resultaram em casos generalizados de corrupção, com oligarcas e elites políticas muitas vezes aproveitando-se do sistema em seu próprio benefício. A falta de transparência e prestação de contas nas instituições russas é um dos principais facilitadores da corrupção. A opacidade dos processos de tomada de decisão, a falta de regulamentação eficaz e a impunidade para os infratores criam um ambiente onde a corrupção pode prosperar sem consequências significativas. A corrupção está profundamente enraizada no sistema político russo, com casos frequentes de suborno, nepotismo e desvio de fundos públicos. Funcionários do governo, incluindo membros do Legislativo, Executivo e Judiciário, muitas vezes estão envolvidos em esquemas corruptos para enriquecimento pessoal ou para garantir o poder e influência política.
No setor empresarial, a corrupção é prevalente em áreas como licitações públicas, obtenção de licenças e permissões, e relações com funcionários do governo. Empresas muitas vezes recorrem a subornos e conexões políticas para obter vantagens competitivas ou contornar regulamentações onerosas. A corrupção tem amplos impactos sociais e econômicos na Rússia. Além de minar a confiança nas instituições governamentais e no Estado de Direito, ela também prejudica o crescimento econômico, desencoraja investimentos estrangeiros, e perpetua a desigualdade e a pobreza. A corrupção também alimenta o sentimento de injustiça e alienação entre os cidadãos russos, minando a coesão social e a estabilidade política. Embora o governo russo tenha adotado medidas para combater a corrupção, incluindo leis anticorrupção e campanhas de conscientização, muitos críticos argumentam que esses esforços são frequentemente seletivos e motivados politicamente. A falta de independência do sistema judiciário e a influência política sobre as agências de aplicação da lei também são obstáculos significativos para a eficácia das medidas anticorrupção. Em muitos casos, a falta de incentivos econômicos claros para investir na infraestrutura portuária russa tem sido um obstáculo. Os retornos sobre o investimento podem não ser tão atrativos quanto em outras áreas, especialmente em regiões menos desenvolvidas ou com menos potencial de crescimento econômico. A ausência de um planejamento estratégico abrangente para o desenvolvimento da infraestrutura portuária também tem sido um problema. A falta de coordenação entre diferentes órgãos governamentais e a priorização inadequada de projetos podem resultar em alocação ineficiente de recursos e em atrasos na implementação de melhorias necessárias. As desigualdades regionais na Rússia também desempenham um papel na falta de investimentos na infraestrutura portuária. Enquanto algumas regiões, como São Petersburgo e Vladivostok, têm portos relativamente bem desenvolvidos, outras áreas mais remotas ou economicamente menos importantes podem receber menos atenção e financiamento para melhorias. A infraestrutura portuária inadequada afeta a competitividade da Rússia no comércio marítimo global, tornando os custos de transporte mais altos e reduzindo a eficiência das operações comerciais. Isso pode limitar as exportações russas, bem como a capacidade de importar bens de forma eficiente, afetando assim o crescimento econômico do país. Em suma, a falta de investimentos na infraestrutura portuária russa é um desafio multifacetado que requer ações coordenadas do governo, investidores e parceiros internacionais para superar. Melhorias nessa área são essenciais para fortalecer a posição da Rússia no comércio marítimo global e impulsionar seu desenvolvimento econômico a longo prazo. A falta de portos eficientes e bem equipados afeta negativamente a competitividade russa no comércio marítimo global. Além dos desafios geográficos e de infraestrutura, a Rússia também enfrenta pressões políticas e econômicas no cenário internacional. Sanções impostas por países ocidentais em resposta a ações russas, como a anexação da Crimeia, tem restringido o acesso russo à tecnologia e financiamento para desenvolver sua capacidade marítima. As sanções impostas à Rússia por parte da comunidade internacional têm desempenhado um papel significativo na dificuldade do país em acessar o Oceano Atlântico. Essas sanções foram implementadas em resposta a uma série de ações russas, incluindo a anexação da Crimeia em 2014, o envolvimento militar na Ucrânia Oriental e a interferência em eleições estrangeiras. Muitas das sanções impostas à Rússia têm como alvo seu setor de energia, incluindo empresas estatais como a Gazprom e a Rosneft. Isso afeta diretamente a capacidade da Rússia de desenvolver e expandir sua infraestrutura energética, incluindo gasodutos e terminais de exportação de gás natural líquido, de GNL,
que poderiam ser utilizados para acessar o mercado global de energia através do Oceano Atlântico. As sanções também restringiram o acesso da Rússia a financiamento e investimentos estrangeiros, dificultando a modernização e expansão de sua infraestrutura portuária e de transporte marítimo. Isso limita a capacidade da Rússia de desenvolver portos e rotas marítimas que poderiam facilitar o acesso ao Oceano Atlântico e aumentar sua presença no comércio marítimo global. Além das restrições econômicas, as sanções também afetaram as relações diplomáticas da Rússia com países europeus e ocidentais, muitos dos quais são importantes parceiros comerciais e membros da OTAN. Isso pode criar obstáculos políticos e diplomáticos adicionais para a Rússia, dificultando a cooperação em questões marítimas e de transporte. Em resposta às sanções, a Rússia adotou contramedidas, incluindo proibições de importação de certos produtos agrícolas e restrições às exportações de recursos naturais. Isso pode ter impactos indiretos na capacidade da Rússia de acessar o Oceano Atlântico, especialmente se essas medidas afetarem negativamente a economia do país e sua capacidade de investir em infraestrutura e logística marítima. Diante das restrições impostas pelas sanções, a Rússia tem explorado rotas marítimas alternativas, como a Rota do Mar do Norte, que atravessa o Ártico. No entanto, essas rotas apresentam seus próprios desafios, incluindo questões de segurança, logística e custos operacionais. Além disso, o potencial da Rota do Mar do Norte como uma alternativa viável ao acesso ao Oceano Atlântico ainda está sendo avaliado. Em resumo, as sanções impostas à Rússia têm desempenhado um papel significativo na dificuldade do país em acessar o Oceano Atlântico e as rotas marítimas globais. Ao restringir o acesso a recursos financeiros, tecnologia e mercados, essas sanções têm impactado negativamente a capacidade da Rússia de desenvolver sua infraestrutura portuária e de transporte marítimo, limitando assim sua presença e influência no comércio marítimo global. Essas sanções complicam ainda mais os esforços russos para expandir seu comércio marítimo e aumentam os custos de transporte de mercadorias. Apesar dos desafios, a Rússia está buscando soluções para melhorar sua posição no comércio marítimo. Projetos como o Corredor de Transporte do Norte e investimentos em infraestrutura portuária visam superar algumas das limitações enfrentadas. No entanto, o caminho à frente permanece desafiador, e a Rússia continuará a enfrentar uma batalha difícil para se estabelecer como uma potência no comércio marítimo global. À medida que navegamos pelos mares do comércio marítimo russo, fica claro que os desafios são muitos e complexos. A geografia, a infraestrutura, as pressões políticas e econômicas, todos esses elementos se combinam para criar um cenário difícil para a Rússia. No entanto, com determinação e investimento estratégico, o país pode superar esses obstáculos e navegar em direção a um futuro mais próspero no comércio marítimo global.